chamo Josimar. Moro no interior de São Paulo. O que vou relatar aqui aconteceu no ano de 2007. Naquele tempo, eu tinha 32 anos de idade. Eu tinha alguns amigos que virava e mexia, ia para um sítio de um deles. Esses amigos eram homens e mulheres. Eu já tinha ido lá várias vezes. Em uma certa sexta-feira, esses meus amigos foram para esse tal sítio e me chamaram. Naquela época, eu tinha uma moto e sempre que eu ia para o sítio com eles, geralmente eu ia com algum deles de carro. Mas naquele final de semana foi diferente. Eu estava fazendo muita hora extra no serviço e naquela sexta eu só iria sair do trabalho por volta das 9 horas da noite e todos eles iriam para o sítio bem no final da tarde, lá pelas 18 horas. Eu disse a eles que tudo bem, que eles poderiam ir e eu ia depois na minha moto. Eu não ia ter problema, já que conhecia o caminho do sítio perfeitamente. Assim, seguimos o combinado. Eles foram para lá no final da tarde. E quando eu saí do meu trabalho, eu me aprontei e fui para lá também. Como eu disse, eu estava fazendo muita hora extra no meu trabalho naquela época. E eu iria ter que trabalhar no domingo também. Fui para o sítio na sexta-feira à noite e minha intenção era voltar no sábado à tarde, pois no domingo de manhã eu teria que pegar novamente no serviço. Quando cheguei no sítio à noite, já estava aquela zoeira. Eles estavam fazendo churrasco e todos já estavam bêbados. E claro, eu também me juntei a eles, naquela bebedeira. Aquela noite se alastrou madrugada fora, e quando eu acordei no sábado no dia seguinte, já era 10 horas da manhã. Ainda assim, eu só levantei por causa da barulhada que a turma estava fazendo lá, porque eu estava morrendo de sono e de ressaca. A farra começou novamente logo cedo no sítio. Cerveja, churrasco, truco e um almoço muito top que as meninas fizeram lá pra gente. Como eu tinha falado, a minha intenção naquele dia era voltar no sábado à tarde. Mas estava tão bom lá no sítio que eu resolvi voltar à noite. Lá pelo mesmo horário que eu tinha chegado na noite anterior, por volta das 9 da noite. O tempo foi passando ali. Eu fui pegando bem leve na cerveja, já que teria que voltar pilotando a moto mais tarde. Durante os anos que frequentei aquele sítio, o dono, que era um dos meus amigos, que se chamava Daniel, já tinha contado pra gente várias vezes um boato que tinha ali. Segundo ele, algumas pessoas daquela região já relataram ter visto uma mulher de branco nas estradas de terra. Ele conta que não era uma coisa do nada. Ao que parece, há muitos anos atrás, na época em que todos nós que estávamos ali ainda éramos crianças, morava um casal por ali em uma casinha pequena. Casinha essa que existe lá ainda até hoje e está lá abandonada. Segundo Daniel, pelo motivo de traição da parte do marido, a esposa quis atacá-lo e ele, para se defender, acabou a matando. Em seguida, depois de ver a coisa horrível que ele havia feito, ele se suicidou. Depois desse ocorrido, uma estranha mulher de branco começou a aparecer nas noites de madrugada naquela estrada.
Muitos diziam ser a tal mulher que o marido matou. Alguns de nós acreditavam, outros não. Mas esse assunto nunca nos interessou e sempre fomos no sítio do Daniel sem comentar quase nada sobre essa história. Naquele sábado estava tão bom lá que eu fui ficando. A noite chegou, bateu 8, 9 horas, que era a hora de eu ir embora, e eu fui pensando: ah, mais tarde eu vou, dá pra ficar mais um pouco. Quando eu dei por mim, já estava passando de 1 hora da manhã. Eu levaria cerca de uns 40 minutos a 1 hora para chegar em casa. Não porque era longe, era em torno de uns 30 quilômetros. Mas sim, porque eu iria devagar. Até porque boa parte do percurso era estrada de terra e não dava para correr. Eu comecei a me despedir de todos ali, e todos preocupados comigo, mandando eu ir devagar, pelo fato de eu estar bebendo. Mas eu tinha pegado leve, não estava bêbado e tinha plena condição de ir para casa na minha moto. Depois de ajeitar tudo, subi na minha moto e comecei o caminho. Quando eu tinha andado cerca de uns 3 quilômetros e estava para entrar em uma curva, eu vi uma coisa que fez com que eu parasse a moto na hora de repente. Na entrada da curva havia uma mulher de vestido branco. Eu me assustei, mas na hora ali eu jamais pensei que fosse algo sobrenatural. Achei que fosse uma mulher comum andando pela estrada, mas após mais alguns segundos olhando, eu pude confirmar que aquilo realmente era algo de outro mundo. Quando eu confirmei que aquilo era coisa de outro mundo, rapidamente eu virei a moto e voltei para o sítio a toda velocidade. Quando cheguei no sítio, todos eles estavam em festa ainda. Cheguei totalmente apavorado e contei o que tinha acontecido. Em primeiro momento, eles acharam que eu estava de brincadeira, mas ao notar o meu real desespero, começaram a acreditar. Os outros rapazes queriam ir lá na estrada para ver o que realmente estava lá. Eu disse que não voltaria lá nem por um decreto. Resolvi dormir ali no sítio e de manhã, pelas 6 horas da manhã, eu fui embora. Ainda pedi ao Daniel que me acompanhasse de carro até aquele ponto da estrada, pois realmente eu estava morrendo de medo de passar lá novamente. Graças a Deus, não havia mais nada lá, e eu pude voltar para a cidade. Algum tempo depois de eu ter perdido um pouco do medo daquele acontecido, o Daniel, eu e mais alguns outros rapazes resolvemos investigar a casa onde o casal que morreu moravam. Mas essa história vai ficar para outro dia. Boa noite.